Você tem acompanhado os excessivos cortes da taxa de juros que vem ocorrendo desde 2019 e você agora não sabe mais aonde investir porque estamos com patamares recordes de menor taxa de juros no nosso país. Então agora você quer um direcionamento onde você pode investir para talvez obter melhores rentabilidades. Então, se você está procurando isso, você chegou ao vídeo certo. Fica até o final que eu vou te ensinar algumas possibilidades onde você pode investir para obter maiores rendimentos que os famosos CDBs, Tesouros Diretos ligados à taxa Selic. Com as menores taxas de juros da história do país, agora você está na dúvida de onde você pode investir. Sendo assim, o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: assim como eu já mencionei no vídeo relacionado à taxa Selic, a renda fixa ela não morreu. Se você tem uma quantia maior de disponível para investir, você tem possibilidades com maiores rentabilidades. Assim como se você vai investir para o longo prazo, tem ainda sim na renda fixa boas possibilidades de investimento. Mas o que eu vou trazer aqui são outras opções que eu acredito ser mais rentáveis ainda do que essas. E se você já formou sua reserva de emergência, esse vídeo é essencial para você investir melhor. Então, a primeira possibilidade onde você pode investir com essa taxa Selic em baixa é a seguinte: é em fundos imobiliários. Por que em fundos imobiliários? Quando a taxa Selic está baixa, os fundos imobiliários cada vez mais se tornam mais atrativos. Por que isso? Porque, sendo assim, as opções tradicionais de renda fixa não estão rendendo quase nada ou estão rendendo abaixo da inflação. E os investimentos em fundos imobiliários muito provavelmente vai trazer retornos acima da inflação e garantir um acúmulo maior do seu patrimônio, ou seja, do seu dinheiro, uma valorização maior do seu dinheiro ao longo do tempo, principalmente quando se fala do longo prazo. Além disso, o fator de que os fundos imobiliários têm uma menor volatilidade. Vou repetir isso de novo, uma menor volatilidade. O que seria isso, Isaac? Volatilidade é justamente o quanto aquele investimento que você faz varia ao longo do tempo, porque os fundos imobiliários é um investimento de renda fixa. Então ele varia ao longo do tempo, só que eles costumam variar menos do que as ações. Então por causa disso também costuma ter uma maior atratividade. Quer um exemplo prático? Agora nesse ano de 2020, com essa atual pandemia que causou uma desvalorização drástica dos mercados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as ações desvalorizaram na média mais de 40%. Quando se compara com os fundos imobiliários, na média, se desvalorizaram algo em torno de 30%. Então, com esse exemplo, você consegue observar que os fundos imobiliários costumam ter uma menor variação do que as ações. Além disso, tem um outro fator relacionado aos recebimentos de aluguéis mensais, que com isso dá uma atratividade ainda maior para os investimentos em fundos imobiliários. Se a gente parar para pensar que a taxa Selic atual está em 2% ao ano e tem muitos fundos imobiliários que na média distribuem dividendos mensais, aluguéis mensais, algo em cerca de 0,4 ao mês, então a gente já está falando aí de quase 1/4 do rendimento da taxa Selic anual como um todo. Então por isso uma boa opção talvez para se investir seria em fundos imobiliários, e quando a taxa Selic está em baixa, muitas pessoas costumam migrar para os fundos imobiliários por ter todas essas atratividades que eu mencionei aqui. Um outro fator onde você poderia investir e ter maiores rentabilidades seria em ações, mas eu vou especificar aqui 3 setores dos quais seriam uma boa opção para se investir em um cenário de taxa de juros, taxa Selic baixa. O primeiro deles é o setor de varejo, as empresas ligadas ao varejo. É muito importante que você tenha em mente uma relação de que aquelas empresas que são líderes de qualquer que seja o setor tendem a ser mais resilientes para passar por crise e crescer cada vez mais, mesmo estando diante de uma crise.
Então o setor de varejo está muito ligado a isso, porque com a taxa Selic baixa, faz com que não só as suas dívidas diminua, porque tem variação relacionada à taxa Selic, como também, assim, ela tem maior possibilidade de pegar juros com taxas mais baixas para, assim, financiar determinados investimentos que ela esteja almejando fazer, para, assim, crescer cada vez mais. Além disso, como a ideia de baixar a taxa Selic é justamente para movimentar a economia e, assim, incentivar o consumo, então as pessoas, ao consumir mais, vai atrás provavelmente de comprar uma nova roupa, atrás de comprar provavelmente um novo celular porque o seu tá ruim. Então, nesse incentivo, as empresas de varejo que vendem eletrodomésticos no geral, elas costumam se beneficiar mais com essa taxa de juros baixa. Um outro setor que costuma ser muito atrativo também relacionado à taxa de juros baixa é o setor de shopping centers, pelo mesmo motivo que eu citei do setor de varejo. A gente sabe que está numa situação difícil em virtude da pandemia, mas quando isso se regularizar, principalmente para aquelas empresas que são líderes, a tendência é que elas cresçam cada vez mais e as pessoas venham consumir esses produtos do shopping e assim elas se beneficiarem mais com isso. O terceiro setor onde você pode investir com essa taxa Selic baixa e pode também se beneficiar com isso é o setor de construção civil. Porque se a taxa Selic cai, as taxas de financiamento imobiliário deveriam também cair. Então, com isso, incentiva esse setor a cada vez mais pegar maiores financiamentos, a taxa de juros mais baixos, investir em novos empreendimentos imobiliários e assim crescer cada vez mais sua receita a partir disso. Como também aquelas pessoas como eu, como você, como aquelas pessoas que estão ao seu redor, talvez vejam isso como uma oportunidade. Se a taxa de financiamento imobiliário está menor, eu vou aproveitar agora para fazer o financiamento da minha casa própria, porque assim eu vou aproveitar esse momento recorde que a taxa de juros está baixa. Então, se as taxas de juros de financiamento imobiliário acompanhar a redução da taxa Selic, isso é extremamente benéfico para o setor de construção civil. Lógico, tudo isso que eu estou te falando agora são coisas ligadas ao longo prazo. Não é algo que vai ter um forte impacto agora no curtíssimo prazo, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, daqui a um mês. Então estou dando um panorama de onde você pode investir com visão no longo prazo. Pelo menos acima de 3 anos aí seria essa ideia de que investir nesses setores, principalmente com essa taxa Selic baixa, seria uma boa ideia para os seus investimentos, para que você tenha melhores rentabilidades. É isso que costuma acontecer quando a taxa Selic baixa e é isso que eu estou passando de ensinamentos para você, principalmente aqueles que estão chegando agora nos seus investimentos e conhecendo a Bolsa de Valores. Vale salientar que esses investimentos aqui é para aquelas pessoas que já formaram a sua reserva de emergência. Porque se você não formou a sua reserva de emergência, o seu lugar, os seus investimentos ainda são principalmente aqueles investimentos ligados ao Tesouro Selic, como o CDB de um banco tradicional. Sendo assim, se você quer saber onde investir a sua reserva de emergência, eu vou deixar um vídeo aqui para você, para te ajudar, para facilitar a sua vida. Você acredita que esse conteúdo foi útil? Então compartilha com seu amigo, sua amiga, porque assim esse conteúdo vai chegar para cada vez mais pessoas. Não esquece de deixar o like aqui. Por que eu estou falando isso? Porque vocês estão esquecendo. Então tenho que relembrar isso. E se você é novo no canal, então não se esquece de se inscrever aqui, como também ativar as notificações, porque assim você não vai perder os conteúdos que eu posto aqui semanalmente. No mais é isso, a gente se vê nos próximos vídeos e um grande abraço!